dia, irmãos. Vamos abrir as Bíblias em Isaías 5, 55. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro no que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança metida a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Agora vamos orar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Bom dia, eu vou orar agora uma oração de confissão e todos vocês podem fazer também em silêncio. Meu Deus, pedimos perdão por nossos pecados, pelas coisas que fizemos essa semana, coisas que nos arrependemos de ter feito, meu Deus, coisas que te decepcionaram. Nós entendemos que somos falhos e que estamos sempre errando, mas pedimos para que o Senhor esteja nos ajudando, esteja nos guiando, para que a gente consiga prevalecer, consiga estar mais perto de Ti. Pedimos perdão e agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para que vocês fiquem de pé para a gente cantar o hino 32.
Bom dia, irmãos. Eu vou ler Salmos 145, versículo 8 e 9, depois do 14 ao 21. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as tuas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe darás o alimento. Abres a mão e satisfazes a benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade de todos os que temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profiram em a boca louvores ao Senhor, e a toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Bom dia, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Este é o momento de nós dirigirmos oração a Deus pelos enfermos. E os irmãos que conheçam algum enfermo, que tenham algum parente que esteja tocado pela enfermidade, queira se colocar em pé agora, eu peço também neste momento que os presbíteros, os pastores se coloquem em pé. E esse irmão que queira se colocar dessa forma também, é o momento de nós orarmos pelos enfermos, cujos nomes estão arrolados aqui, e eventualmente mais algum irmão que não esteja aqui. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, o Teu amor, a Tua misericórdia. E como povo Teu, Senhor Deus, dirigimos súplicas de oração a Ti, pedindo que o Senhor estenda a Tua destra, Senhor Deus, e socorra esses irmãos, traga alívio à dor, que o Senhor cure, Senhor Deus, essas enfermidades, Senhor Deus. Com sinceridade no coração, esses irmãos estão aqui, clamando, Senhor Deus, pela saúde, pela restauração. Usa, Senhor Deus, da Tua misericórdia, pela qual o Senhor é reconhecido, Senhor Deus. E traz, Senhor Deus, cura, libertação, cura física, Senhor Deus, cura emocional, Senhor Deus. Nós te pedimos, não por nós mesmos, mas para a honra e glória do Teu santo nome, pois a Tua igreja é testemunha viva, Senhor Deus, do quanto o Senhor já fez, Senhor Deus, por esse povo. E nós cremos que o Senhor pode fazer mais, Senhor Deus. Somente Ti, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, com o Teu poder, Senhor Deus, socorre essas Tuas ovelhas, Senhor Deus, a fim de que Seu nome seja glorificado e exaltado por tudo sempre. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, guys. Foi mal, tá fechado mesmo. Deixa eu ver o restante aqui. Tudo aberto. Meninas, cheguem pra frente, tá? Isso, pode lançar Olá, a igreja. música. Ô, Dani, pode lançar. Vamos colocar de pé. A introdução é longa? Leandro fez uma oração muito rapidinha hoje. Não deu tempo de eu fazer tudo que precisava. Vamos com alegria louvar o Senhor. Esse sorriso que está no seu rosto, que seja para a glória do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua boca, respire fundo, dê uma tossidinha se for preciso, mas cante ao Senhor. Ele é poderoso, poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu. A morte venceu, o nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, sim, Ele é, para fazer muito além daquilo que você imagina e pensa, daquilo que você pede para a sua própria vida. O Senhor vai além, Ele vai na vontade, mesmo conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu. A morte venceu, o nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus leva acima dos nós. Quando não é possível vencermos, Ele nos sustenta durante eles. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu, o nosso Deus é poderoso. E assim nós vamos, em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. E assim é Ele quem vai adiante e faz por nós. Se entregue ao Senhor. Dedique a Ele todo o seu amor. Abra o seu coração.
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Então cante isso. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Vai pra ponte, hein? O Deus lá em cima, Carol. Ponte. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu Pois é, ponte de novo. entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, De novo. Senhor. Tua bondade Abre o chimbalzão, ô Igor, vai. me seguirá, Chimbal aberto. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Vai. Bondade me seguirá, Então, segura que tem uma rampa, hein? Vamos ver que assim Ele é. És fiel em todo tempo é. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Respire fundo. Troca a oitava, Carol, vai. Da bondade de Deus. Segurou? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. E eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Segurou? É essa bondade que nos sustenta. É essa bondade que nos faz Vai direto passando pra continuar A introdução seguindo em é frente. longa, tá? O seu amor por cada um de nós. Atenção à entrada.
gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Tá vendo? Então cante. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cante. Cantaremos para sempre, ó Rei, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E nós aqui juntos, Ótimo. O seu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo pra sempre. Pré-refrão 2 vezes. o nome dele. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E dos que há. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Agora nós vamos começar a crescer na próxima, tá, Igão? Vamos crescendo, crescendo, vai. Tá. É o mais Boa. alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Eu quero dizer a você que não importa como é a sua voz, ainda que ela seja tão ruim quanto a minha está hoje,
Deus não está preocupado com a qualidade da sua voz. Boa, pessoal. Por isso que quando nós chamamos as pessoas para participarem do coral, às vezes tem gente que fala assim: eu não sei cantar. Vem! Quem sabe você não aprende com a gente? Daqui a um tempo aí nós vamos ter o coral para a época da reforma. Porque o importante não é a condição da sua voz, mas sim o que você declara quando você abre a sua boca. E o Senhor é digno de receber toda a palavra boa que profere da sua boca. Quando você diz santo, quando você diz digno, quando você diz exaltado és, isso engrandece o Senhor, glorifica o seu nome e traz a Ele um aroma, um perfume agradável que chega diante do seu trono, diante dos seus pés, e traz a Ele a alegria de saber que o Filho amado que Ele escolheu o adora, o louva e canta para Ele. Cante ao Senhor, entregue-se ao Senhor, declare a Ele todo o seu amor, não só aqui, daqui a pouco também, depois do almoço, à noite, amanhã, onde você estiver, seja instrumento de Deus para abençoar onde você estiver. Vamos agradecê-lo por isso. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela escolha que o Senhor fez de nos chamar. Ótimo, para Patrício. teus filhos. Continua. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua bondade. No nome de Jesus, te adoramos e oramos. Amém. Isso. Isso. Eu vou. Isso. Tá aqui. Irmãos, foi um pico de luz que teve aí. Talvez tenha afetado até na. Enfim. Não entendemos não. Só sei que foi assim. As crianças, por favor. O ligeirinho. Cadê os demais? Venham cá, todos vocês. Deixa eu orar com vocês. Senhor, nesse momento eu agradeço pela vida de cada criança e peço que continue as abençoando. Abençoe também as professoras que vão guiá-las, dando-lhes sabedoria para ensinar sobre a Tua palavra. Oro pela vida dos pais para que continue guiando seus filhos nos seus caminhos. Guarde cada criança e que elas possam sair daqui edificadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Podem ir com seus pais. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Eu vou ler do versículo 13 ao 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora.
Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aí. Bruno, vê se você tira um pouquinho do S, por favor. Muito bom. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, tenho certeza que você já leu e ouviu pregações sobre ele algumas vezes. Contudo, mais do que um milagre, o que está em foco aqui é a pessoa de Jesus, e vocês vão entender por quê. Jesus tinha acabado de ouvir a notícia da morte de João Batista, ele e os discípulos. João Batista era o precursor de Jesus, primo de Jesus até. E tendo Jesus ouvido, ele e os discípulos, que João, o que batizava, havia sido decapitado por Herodes, o rei, eles naturalmente se viram numa necessidade de ter um tempo para o luto. Outro evangelista registra que os discípulos, quando chegaram, Jesus dá a eles essa informação, e como que Jesus vê que eles não tinham tempo nem para comer, então, mostrando que eles estavam sobrecarregados, aí eles vão para o deserto. Mateus não registra exatamente assim, e o que pesa aqui, o que está aqui dando ou justificando o motivo de Jesus retirar-se com os seus discípulos é o luto, é a morte de João Batista. E ele vai para lá então para ter com os seus discípulos um tempo para eles. Mas o texto mostra que a multidão, sabendo que Jesus havia ido para lá, a multidão então vai atrás de Jesus. E é interessante que o texto vai mostrar para nós como é o reino dos homens, o que os homens estão fazendo. Como estudamos no Apocalipse, vendo que você olha para o mundo e vê que o mundo não está nem aí para a igreja. Também naqueles dias de Jesus, o Império Romano, com o seu preposto Herodes, e com a família herodiana e os líderes judaicos, não estão nem aí para Jesus e a multidão que carece de uma mensagem de consolo, palavras poderosas, que carece de milagre, cura, atos poderosos. Os governantes não se importam com isso. Então o texto está mostrando também essa analogia, essa comparação entre o governo dos homens, o que os homens fazem, e o governo de Deus, o que Deus faz. Como os poderosos deste mundo olham para as pessoas em necessidade, e como Deus olha para as pessoas em necessidade. E não obstante o próprio Cristo, estando ele ali como homem, com os discípulos, carecendo de um tempo para eles, Jesus indo para esse lugar deserto, a multidão afluiu para ali, e Jesus olhando para a multidão, ele e os discípulos carecendo de um tempo para eles recobrarem-se e terem esse tempo sagrado de luto, Jesus, mesmo nessa circunstância, não se furtou do seu dever de cuidar de quem precisava de cuidado. E o texto vem nos falar sobre isso. Eu gostaria de pensar com vocês nas lições que esse texto apresenta para nós, quando
O próprio Cristo, olhando para a multidão, se compadece dela. Os discípulos, humanamente falando, olham e se veem impotentes, incapazes de atender toda a demanda e resolver o problema que aparece para eles. E eles vão a Jesus, e Jesus acolhe os discípulos com as suas necessidades. E ele então resolve aquilo que os discípulos não poderiam resolver. E ele então agora mostra, e a história mostra isso, do que mais do que simplesmente pão, Jesus se apresenta ali para oferecer para eles o pão da vida. Mais do que simplesmente suprir a carência da necessidade física, Jesus veio para suprir a necessidade espiritual, o alimento que conduz para a vida. Ele é o próprio pão da vida. E é sobre isso que esse texto vem nos falar, e eu gostaria de meditar com vocês nas lições que ele nos apresenta. E a primeira delas é que o reino expressa o coração do rei. O rei vindo, ele veio para implantar o seu reino. Jesus, como esse rei, ele veio para implantar o reino. É chegado o reino dos céus. E ao implantar o seu reino, o modus operandi, o jeito que ele trabalha, as coisas que ele faz, as suas ações, portanto, a forma como ele governa, a forma como ele cuida do povo, revela o coração dele. Aliás, as suas ações todas no seu reino, este rei o que motiva as suas ações? Qual é a força motriz que leva o rei a fazer o que ele faz? É a paixão dele, é o coração dele. O rei é movido pelo seu coração. E o texto deixa isso muito claro. Quando a multidão chega ali, Jesus com os discípulos carecendo de um tempo de descanso e luto, Jesus mesmo assim olha para a multidão carente, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, o texto vai dizer, ele se compadece da multidão. Final do versículo 14, ele cura os seus enfermos. O que move a cura? O que moveu Jesus a curá-los e o que moveu Jesus também a multiplicar os pães para poder saciar a fome deles? O que moveu? A sua paixão, a sua compaixão por quem carece, e quem está em caristia, por quem está em necessidade. Então a narrativa vem nos conduzir para isso. Jesus, diante da necessidade humana, ele não se furta do seu dever. Ele não vira as costas para quem está em necessidade. Ele supre a carência. E o que move essa ação dele é a sua paixão, é o seu coração que tem compaixão pelo seu próximo. É interessante que esse texto revela, está em paralelo aí, com o texto em Êxodo, quando também a multidão que Moisés, como agente de Deus, libertador, Messias para a sua geração, ele é o libertador, tira o povo do Egito e está levando o povo para a terra prometida. Durante a travessia do deserto, que durou 40 anos, o povo tem fome, o povo tem sede, e é Moisés então que ora a Deus para que Deus então sustente o povo, e na intermediação de Moisés, Deus proveu o pão para eles. Então está em paralelo aqui que Jesus agora, sendo ele o Messias na sua geração, e ele o Messias definitivo, o Messias que Moisés, para quem Moisés apontava, Jesus agora vem fazer isso, suprir a carência do povo. E aqui o Êxodo mostra então que, essa história mostra então que o deserto pelo qual todo ser humano em necessidade passa, alguns de vocês aqui certamente passando por algum tipo de necessidade. Então o deserto pelo qual você está passando, ele torna-se o lugar onde Deus manifesta a sua graça e o seu favor sobre nós. E assim como foi para o povo que saiu do Egito, 40 anos no deserto, deu ou ensejou a oportunidade para Deus fazer um milagre e prover para eles. Da mesma forma como você vê os Salmos, vai mostrar para nós, o Salmo 103, verso 8, vai dizer que Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e Ele é grande em benignidade. Esse coração compassivo de Deus, benigno,
de socorrer a quem precisa. Ezequiel anuncia que o Senhor, como pastor, reúne as suas ovelhas e fortalece as fracas. Ele é o pastor que cuida do outro, assim Jesus está fazendo por essa multidão aqui. E Jesus aqui nele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O próprio Jesus chora diante do luto de Marta e Maria. O próprio Jesus oferece descanso para o sobrecarregado. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês em mim encontrarão descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós vemos que o rei tem esse coração que se compadece de quem está em necessidade. O texto mostra primeiramente isso. Essa compaixão de Jesus, então, é a porta por meio da qual o rei está atendendo a todos que precisam dele. Jesus cria um link entre ele e aquele que ele vai socorrer, e esse link é a necessidade do outro, em que ele se vê movido a ir até o outro. É ele quem faz isso. José do Egito ilustra essa situação, porque José, ele não foi honrado pelos seus irmãos, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi humilhado, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. E apesar disso, quando mais tarde, sendo governador, os seus irmãos vêm a ele pedir, porque os seus irmãos estão em necessidade, e nem sabiam que ele, o governador do Egito, era José. José, reconhecendo os irmãos, José não virou as costas. José socorreu os seus irmãos. Socorreu aqueles que o traíram, que o venderam, que o maltrataram, que o desprezaram. Agora, os mesmos estão em necessidade, e José tem a oportunidade de fazer o bem. Não pagou o mal com o mal, fez o bem. E José tipifica Jesus nisso, esse coração que se compadece de quem está em necessidade. Qual é a sua atitude e a minha atitude quando nós vemos alguém em necessidade? Tão fácil hoje, quando nós nos relacionamos com as pessoas através do aplicativo, do celular, e nós estamos efetivamente distantes uns dos outros. Então, você vê uma carinha bonita produzida aqui na foto, normalmente a gente põe no nosso perfil a foto mais bonita que a gente tem. E você não imagina que aquela pessoa que tem uma foto tão bonita ali na internet, ela esteja em necessidade. E aí você então consegue dessa forma se distanciar do problema alheio e não se envolver com quem está em necessidade. Mas Jesus nos ensina a nos relacionar um com o outro. E porque vivemos como comunidade, quando identificamos a necessidade alheia, não podemos virar as costas. Por que não podemos virar as costas? Porque é esse o exemplo que nós vemos em Deus, e é esse o exemplo que nós vemos em Jesus, que se compadece de quem está em necessidade. Qual é a força motriz que move o reino de Deus, que faz as coisas acontecerem? Essa paixão no coração do rei. O rei se compadece de quem está em necessidade. E é o seu exemplo que nós devemos seguir. Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição do texto vem nos mostrar que no reino toda escassez é uma ocasião para a graça de Deus. A necessidade em si, experimentada, por mais que ela seja indesejável, ninguém gosta de passar por necessidades, mas por mais que ela seja indesejável, ela é uma ocasião para Deus manifestar a sua graça. E o texto mostra isso. Veja então que, ao cair da tarde, os discípulos, a partir do verso 15, eles vêm a Jesus e dizem: o lugar é deserto. Veja que eles estão descrevendo a circunstância. O lugar é deserto, já vai tarde a hora. Despede as multidões para que eles, indo pelas aldeias, eles comprem para si o que comer. E aí Jesus responde, Jesus quebra a lógica humana. Jesus responde: não, deem vocês de comer para eles. Jesus sabe que eles não tinham. Deem vocês de comer a ele. É muito razoável pensar que, tendo Jesus saído de onde estava com seus discípulos e ido para o deserto, ele tenha levado com os discípulos algumas coisinhas. É bem razoável pensar isso. Beleza. Contudo, por alguma razão,
eles mencionam que não tem nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Veja então que na fala, na resposta deles, eles dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus responde ao quê? Traz aqui. Traz aqui. Isso é surpreendente, irmãos. Primeiro porque, ao eles dizerem, não temos aqui senão, o foco da resposta deles, embora eles vão dizer 5 pães e 2 peixes, mas o foco deles não é no que tem, o foco deles é no que não tem. Não temos aqui, pode dizer que não tem nada, não tem essas migalhinhas aqui. Não pode dizer que não tem nada. Tem 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então, na resposta deles, eles estão evidenciando a carência, a necessidade, a própria impotência que eles têm de resolver o problema, falta de condição para resolver o problema. No outro evangelista vai dizer, seriam necessários pelo menos 200 denários para comprar pão para tanta gente, e eles não tinham isso no Ibornal, esse dinheiro todo. Então eles estão revelando a sua própria incapacidade, a sua própria impotência para resolver o problema. E o que eles tinham, ainda que tivessem qualquer coisa, é nada perto do tamanho do problema. Apesar disso, irmãos, Jesus diz, traz isso para mim. Traz isso para mim o quê? Os 5 pães e os 2 peixes, é o que naturalmente nós vamos pensar. Mas Jesus está dizendo mais do que isso. Se a ênfase deles é, não temos aqui, então ele está dizendo, traz para mim isso aqui. Isso o quê? O que você não tem. Vem até mim com o que você não tem. Traz isso para mim também. Traz o que você tem, mas venha com o que você não tem. Traz a sua necessidade a mim. Traga a sua necessidade a mim. E os discípulos, com o pouco que eles tinham ali, eles entregam isso a Jesus. Nas mãos deles é pouco, é verdade. 5 pães, 2 peixes, para mais de 5 homens, mulheres e crianças. Isso é nada. Mas eles pegam o pouco que têm, e sem qualquer egoísmo, seja do rapaz que era dono dos pães e peixes, que poderia pensar só em si mesmo, já que não resolve para ninguém, resolve pelo menos para mim. Não, a falta de egoísmo do rapaz, a compreensão do problema dos discípulos, ao levar o problema para Jesus, e os parcos recursos que eles têm para poder entregar isso a Jesus, com a sua carência, impotência, necessidade, entregando isso a Jesus, nas mãos deles, isso é pouco, é nada, é insuficiente. O primeiro ato é esse. Nas suas mãos, o que você tem é pouco. Quantas pessoas você conhece, vamos pensar nos famosos pelo menos, que morreram de alguma enfermidade, apesar de tanto dinheiro que tinham? Nas mãos é pouco, irmãos. Nós nunca teremos tudo aquilo que precisamos para resolver os nossos problemas, por mais que tenhamos. Então pensa agora o inverso, quem não tem nada, quem tem pouco mesmo, de fato é pouco o que você tem. Eu reconheço que você tem é muito pouco até para você, é muito pouco, sim. Nas mãos dos discípulos era pouco, nas suas mãos é pouco, mas eles agora, desapegados disso, eles consagram isso a Jesus, eles entregam isso a Jesus. E nas mãos de Jesus, então, agora, Jesus vai abençoar isso. E Ele vai fazer algo com isso. Mas o fato aqui é que essa situação toda aqui mostra, além da carestia material, a própria impotência dos discípulos, assim como nós vemos outros personagens da história que chegam para Jesus e vão para Deus e vão dizer: eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Não foi assim que Moisés falou? Senhor, eu não sei falar direito. Sei lá qual era o problema de Moisés, mas ele se considerou incapaz de falar. Quem era Davi? Estava lá entre os cabritos.
E apesar de ser pequeno, desprezado pelo seu pai, Deus o levantou e o exaltou. Pequeno, foi feito grande. Moisés, incapaz de falar, e foi ele o grande profeta, o referencial de profeta. Gideão, quando o anjo do Senhor, Malaquiavé, chega para Gideão e conversa com Gideão, ele fala: mas quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, e a casa do meu pai é a mais insignificante dentre todas as tribos de Israel. Eu não tenho condição de fazer isso. E Deus enviou ele. Deus está, como Paulo vai dizer, né? Usando os pequenos, as coisas insignificantes que você e eu desprezamos. Ele usa o pouco, para que fique evidenciado que não está nos nossos recursos, não está em nós. Toda a glória é a Deus. As coisas são resolvidas, o problema é resolvido, solucionado, a coisa no final deu certo. O que aconteceu? Não sei. Deus fez algo diferente, que foi Ele quem fez. E foi feito dessa forma para ficar claro que não era eu, não era por mim, não eram os meus recursos, foi Ele quem fez. Gideão, a história de Gideão ilustra isso, porque Gideão, ele chamado por Deus para guerrear contra os midianitas. Gideão então chega com um razoável número de soldados, e Deus falou: é muita gente, manda embora quem está com medo, quem é tímido. E aí ele mandou embora. Quem está com medo de encarar essa guerra, pode ir embora para casa. E a galera foi. E ainda assim ficou um número razoável de soldados lá. Aí Deus fala: ainda assim é muita gente, Gideão. Leva esse povo para tomar água lá no rio e vão ver como que eles tomam. E Deus fez um processo de seleção ali. No critério de Deus só passou 300 homens, 300, para guerrear contra uma multidão inumerável. Não dava para contar quantos eram os midianitas. E Deus fala: é com esses 300 que você vai, Gideão. E Gideão foi lá todo se achando empoderado? Não, ele ficou com medo. Ele de fato achava que ele não ia dar conta. Para que ficasse claro que não se tratava dele. E ele foi e ele venceu essa batalha. Com a estratégia dada por Deus, ele expulsou os inimigos. Ele derrotou os inimigos com 300 homens, para ficar claro que não se trata da pessoa, da competência humana, dos recursos, do poder bélico. Não se trata disso, trata-se de Deus. A sua carestia, a sua carência, a sua necessidade é uma ocasião para Deus prover com sua graça. A sua necessidade é tão somente uma ocasião, uma circunstância que Deus criou para Ele se revelar poderoso na sua vida. Então não olhe para o problema, olhe para Deus, olha para Deus. É a segunda lição que nós vemos aqui. A terceira lição desse texto vem nos mostrar que no reino de Deus, tudo que é colocado nas mãos do rei, Ele abençoa. Os discípulos, como eu estava falando naquela hora, eles vêm com seus 5 pães e 2 peixes, e por pouco que fosse, e eles reconheciam isso, eles se desapegam daquilo, eles entregam para Jesus. E ao fazer isso, Jesus então agora, ele abençoa. Veja o que ele faz aí, a partir do verso 19. Ele toma os 5 pães e 2 peixes, ele ergue os olhos aos céus, ele abençoa os pães e os peixes, ele parte o pão e os peixes, e ele dá aos discípulos. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele levanta os olhos aos céus. Ele acolhe o pouco que é dado a ele e de posse disso, ele levanta os olhos aos céus. Por quê? Ele sabe de onde provém toda boa dádiva. Não existiriam aqueles pães se Deus lá atrás não tivesse mandado chuva para regar a terra, para fazer fecundar a semente, crescer o trigo e colher o trigo e prover tudo. Ele sabe de onde que vem. E se Deus já fez lá atrás o milagre de trazer à existência o que não existia, Ele pode agora multiplicar o que já existe. Percebe isso? Ele sabe de onde vem. Ele rende graças a Deus por aquilo que ele tem, ainda que pouco. Ele ora a Deus, ele abençoa o alimento. Ele abençoa o alimento. Ele parte o alimento. E ele distribui, devolve para os discípulos o alimento. É interessante que
saiu das mãos dos discípulos, vai para a mão de Jesus e depois volta para a mão de quem? Dos próprios discípulos. Nas mãos dos discípulos era pouco, mas no momento em que eles consagraram esse pouco que tinham a Jesus, e Jesus devolve para eles, agora o negócio vai ser diferente, porque voltou da mão de Jesus, percebe isso? Voltou abençoado, voltou da mão de Jesus abençoado. E agora sim, os discípulos recebendo de Jesus essa bênção para poder compartilhar, o milagre vai se efetivar. Outra coisa que me chama a atenção, além de consagrar a Deus e Deus devolver para a gente abençoado, outra coisa que me chama a atenção é a correlação que existe deste ato de Jesus aqui, na multiplicação dos pães, com o dia da ceia, quando ele, da mesma forma, ele tomando o pão, ele abençoou o pão, ele partiu o pão e ele devolve aos discípulos o pão. Por que isso é muito importante? Porque Mateus, que está escrevendo esse episódio aqui da multiplicação dos pães, também vai relatar no capítulo 26 o momento da Santa Ceia, em que Jesus usa esses mesmos verbos. Mateus usa os mesmos verbos para descrever as duas ações. Tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e distribuiu o pão. Os mesmos verbos estão nas duas situações. Por que isso é tão importante? Porque isso conecta o fato de que o que Jesus está fazendo ali no deserto, dessa forma, tomar, abençoar, partir e distribuir e devolver, e diga tomai, comei, o que Jesus está fazendo ali é uma representação daquilo que ele fará mais tarde na cruz do Calvário. E é por isso que João, ao relatar esse episódio, ele vai dizer que no dia seguinte, quando a multidão vai atrás de Jesus, vocês vieram atrás de mim não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram ontem e se fartaram. Vocês estão atrás da comida que perece, vocês têm que buscar aquela que permanece para sempre. E aí naquele diálogo Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue é que terá vida. Então Jesus se apresenta nessa mesma circunstância em que está aqui com Mateus relatando, e relatando de forma diferente, Jesus nesse momento, ele se expressa aqui como o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vocês estão no deserto, vocês precisam do alimento material, mas a maior necessidade de vocês não é o pão perecível, a maior necessidade de vocês é espiritual. Portanto, a solução para vocês é o que eu posso oferecer para vocês. Assim como Moisés havia provido, pedido a Deus, e Deus, através de Moisés, provido o pão, agora estava ali com eles aquele que é o próprio provedor do pão, é Jesus. Aliás, ele é o próprio pão, que vindo ao mundo alimenta a quem está com fome, dessedenta a quem está com sede, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. O episódio da multiplicação da cruz de Cristo, conforme disse no início, ele aponta para Cristo, mais do que aponta para o milagre em si. Foi fenomenal, 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 pessoas, extraordinário isso, mas mais importante do que isso, o texto evidencia a pessoa de Jesus. A necessidade, não meramente a necessidade material, mas a necessidade espiritual daquela gente. E Jesus está dizendo, eu vim para alimentar vocês. Eu sou aquele que resolve definitivamente a fome de vocês. Finalmente, então, o texto vem nos revelar que no reino de Deus existe uma abundância infindável. Tendo Jesus então abençoado, tomado, abençoado, repartido, isso então foi agora na mão dos discípulos. Os discípulos são feitos instrumentos de Deus nesse milagre da multiplicação, e eles saem repartindo no meio do povo que está sentado, esperando, ou seja, o povo não está fazendo nada, quem está fazendo é os discípulos servindo o povo. E agora se revelou uma multiplicação daqueles pães, uma provisão extraordinária, para mostrar para nós que no reino de Deus existe bonança, fartura, abundância.
No reino de Deus existe provisão e vida farta, vida abundante, vida plenamente abundante, abundância plena. No reino de Deus, essa é a realidade de vida no reino de Deus. Todos aqueles que estão vivendo a realidade do reino de Deus estão desfrutando dessa abundância. E o que passamos aqui, assim como eles no deserto, você e eu atravessando o nosso deserto, vendo Deus provendo para nós, apesar do deserto, quando vemos essas coisas, isso evidencia essa realidade do reino de Deus, que também será no futuro perene, permanente, não haverá mais carestia, uma abundância eterna nós teremos lá. Aqui nós enfrentamos os desertos, e no deserto, como já disse, é uma ocasião para Deus revelar sua graça e glória na nossa vida. Então, quando experimentamos dessa graça de Deus no nosso deserto, suprindo aqui as nossas carências aqui, glória a Deus por isso, mas isso meramente está apontando para essa realidade lá, de uma provisão que não vai dar oportunidade para a carestia. O texto vem nos ensinar sobre isso. É interessante que, ao falar de 12 textos, 12 cestos, Mateus está apontando para a realidade de 12 tribos. Há uma conexão aqui, não é à toa 12 cestos, são 12 tribos, são 12 apóstolos. O número 12, nessa circunstância, fazendo referência às tribos ou aos apóstolos, está mostrando a totalidade do povo de Deus. Houve fartura e abundância para a totalidade do povo de Deus. Não há quem no povo, no reino de Deus, quem vive já aqui como povo de Deus, que por mínimo que tenha, venha dizer: eu estou padecendo necessidade. Não tem, irmãos, não tem. Todos são supridos. Nós passamos por aperto financeiro, período de carestia, sim, mas o fato de você estar aqui hoje, você olha para trás e vê os momentos difíceis que você passou, assim como eu, o fato de você estar aqui hoje, você sobreviveu, o necessário você teve. Eu passei fome. Sim, peronomútil, porque você sobreviveu, você está aqui, você não morreu de fome, você está aqui. Deus proveu. Há no reino de Deus vida abundante sempre. Eu disse recentemente para um amigo meu, eu falei assim: olha, na igreja, no corpo de Cristo, tem vida plena. Não viva desigrejado, porque se você viver desigrejado, você vive fora da comunidade, nós não veremos a sua necessidade, não tem como suprir. E quem não é visto não é lembrado. Mas se você estiver vivendo dentro da comunidade, nós veremos a sua necessidade. E nós supriremos a sua necessidade. Porque no corpo de Cristo, o corpo provê tudo aquilo que o próprio corpo precisa. Um cuida do outro. Isso é uma realidade. A abundância de vida. Deus sustentou Israel nos 40 anos com o maná. Pensa naquela situação daquela viúva pobre a quem Elias foi o suficiente para um último pãozinho. Ela disse: olha, agora é assar esse pão aqui, profeta. E depois disso, como mais tarde ela dizendo naquela ocasião, Raul Seixas vai dizer, né, eu aqui com a minha boca regalada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É assim que eu vou ficar, não tem que fazer mais, só esperar a morte chegar. E o profeta diz: vai, faça exatamente o que você está falando. Mas primeiro você faz para mim um pãozinho pequeno. Depois você faz para você e para o seu filho. E eu vos digo que assim diz a palavra do Senhor: a farinha da tua panela não se acabará. E eles viveram disso que seria uma última refeição, eles viveram ainda mais 2 anos. Pode parecer egoísmo da parte do profeta, mas era um desafio para a fé dela. Então aquela mulher, com pouco que ela tinha, ela consagra ao profeta, consagrando ao profeta, consagra a Deus, e agora ela recebe de Deus essa provisão interminável. Não foi o que a viúva fez com aquelas poucas moedinhas ali? Jesus estava observando os ricos trazendo dinheiro ao gasofilácio, vem aquela viúva e deu tudo que tinha.
E o tudo que ela tinha era muito pouco, algumas moedinhas, era insignificante até, mas era tudo que ela tinha. Jesus está vendo o coração dela, está vendo o coração dela. Isaías descreve, no capítulo 25, ele descreve o grande banquete preparado pelo Senhor para todos os povos. Apocalipse 19 vai dizer que na consumação nós veremos as bodas do Cordeiro, a festa abundante. No outro texto, o profeta vai dizer que nessa festa tem carnes gordas e vinho que foi depurado, vinho velho no sentido de vinho de qualidade. Ele vai dizer isso, para mostrar como vai ser farta a vida com Cristo, a vida eterna com Cristo Jesus. No reino de Deus tem vida plena, tem vida abundante. Tudo isso, irmãos, todas essas verdades que estamos vendo aqui, elas estão dentro de um contexto de deserto, dentro de uma realidade que o povo está com fome e não tem onde comprar e buscar nada, não tem os recursos. E apesar dessa circunstância, Deus usa a circunstância para manifestar a sua graça, o seu favor, a sua compaixão, é que o move em direção a nós, na nossa necessidade. E Ele faz isso. Quem governa é Ele, quem reina é Ele. A circunstância é meramente casual e circunstancial, por isso ela é chamada de circunstância, e Ele vai dizer que Ele está acima disso. E Ele, quando há fé, quando alguém busca Ele com fé, Ele não vira as costas, Ele se compadece, Ele assiste. Quando consagramos a Ele as nossas, vou dizer mais do que consagrar o pouco que temos, porque como disse, o que ficou evidenciado na resposta dos discípulos é o que eles não têm. Então, quando consagramos a Ele a nossa incapacidade, a nossa impotência, aquilo que não podemos fazer, Senhor, eu venho a Ti, olha, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho como resolver esse problema, mas nós vamos a Ele, Ele diz, me dá isso aqui, me dá isso aqui, e a partir disso, Ele abençoa, Ele devolve para a gente e Ele multiplica, é Ele quem faz isso. A sua carência é uma oportunidade para o mover de Deus. Entregue isso a Deus. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada tenho de bom para te oferecer, mas o meu coração pronto e sincero apresenta ao Senhor. O Senhor merece muito mais do que eu posso te oferecer, mas nesse momento tudo que eu consigo oferecer é o meu louvor. Então eu cantarei ao Senhor. E eu sei que o Senhor fará na minha vida novas todas as coisas. Feche seus olhos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. E por ouvir novamente essa história magnífica, o texto sagrado, inspirado pelo Senhor, Mateus escreve essa história para nos trazer essas mensagens, essas verdades nela contidas, em que extraímos desse episódio essas lições preciosas, os princípios no teu reino. O que move o coração do rei é a sua compaixão por nós. As nossas adversidades são meramente circunstanciais e é uma oportunidade para o Senhor operar em nós e na adversidade um milagre. E aquilo que consagramos ao Senhor, o Senhor nos devolve abençoado e nós somos também os próprios instrumentos teus para abençoar outros. E nessa dinâmica, quando compartilhamos com outros o que o Senhor nos deu, o Senhor está provendo para todos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque apesar de nós, o Senhor nos chamou para te servir, e no exercício desse serviço, o Senhor tem suprido a tua igreja. Bendizemos o teu nome por isso. Assim, ó Deus, agradecemos ao Senhor por todas as coisas, porque sabemos que nas circunstâncias difíceis, o Senhor está conosco, não nos deixa só, e é o Senhor quem nos supre em todo o tempo.
A Ti a honra, o governo, o domínio, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar os presbíteros, por favor. Venham aqui, os pastores, para nós podermos celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, nesse momento, todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente cristã, que crê no sacrifício de Cristo, sacrifício feito na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. Todos que, portanto, crendo assim, já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, portanto, estão em plena comunhão com a sua igreja, estão em comunhão com Deus. Não importa qual denominação você é, se você faz parte de uma igreja cristã e está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Deus, você pode participar da ceia conosco. É a ceia do Senhor. Se você ainda não foi batizado, a escola dominical, às 9 horas, todo domingo, ela serve como ocasião para isso. Nós temos uma classe própria que prepara você para depois você participar da ceia do Senhor. É um privilégio, é uma bênção poder comer e beber do pão e do vinho que representam o corpo e o sangue de Jesus. Nos alimentar de Jesus, isso é um privilégio, é um meio de graça, é um momento em que, através dessa participação, estamos recebendo mais bênçãos de Deus. Mas para você participar, você precisa entender o significado disso, para comer e beber de forma correta, devidamente. Então venha participar da escola dominical, ingressar-se na sala de preparação para esse momento. Mas os demais que já estão preparados, vocês são bem-vindos a participar da ceia conosco. Na bandeja nós temos o vinho na margem e no centro, perto do pão, o suco de uva. Se você por alguma razão não pode tomar o vinho, então também tem no círculo menor o suco de uva. E também tem o pão sem glúten. E quem não pode comer o pão comum, tem o pão sem glúten. E é só você na hora avisar a pessoa e ela vem aqui e pega para você. 2 presbíteros estarão lá atrás, distribuindo de lá para cá, os demais estarão distribuindo daqui. Todos aqueles que forem participar, eu peço que fiquem de pé para vocês serem servidos, e durante esse tempo os irmãos estarão entoando um hino e nós cantaremos com ele. Ao pegar o pão e pegar o vinho, você se assenta novamente e aí depois vamos todos comer e beber juntos. Vou pedir, traz o microfone para mim, por favor. Vou pedir o pastor Pedro que ore consagrando esses elementos, pão e vinho. Só um minutinho, irmãos. Vamos Deus orar. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, neste instante, Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia e graça, nos ter alcançado no decorrer da nossa vida, Pai, nos lavando, nos purificando no sangue do nosso Senhor Jesus. E por isso é que nós possamos tomar a ceia, Senhor Deus, na certeza de que seremos abençoados por Ti. E agora, ó Pai, abençoe e santifique este alimento, para que eles possam contribuir para a edificação, fortificação e conscientizar o Teu povo, Senhor Deus, da necessidade de ver a Tua presença santa de uma maneira agradável aos Teus olhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, agora para todos sempre. Amém. Amém. Podem servir, irmãos. Louvemos ao Senhor.
Irmãos, quem ainda não foi servido, levanta a mão para poder ser servido. Quem precisa do pão sem glúten, o Fernando está servido. Tem alguém que precisa do pão sem glúten? Não? O Fábio leva lá para o Antônio. Mais alguém além do Antônio não foi servido? O suco de uva foi levado aí, Érica? Foi? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, assim como no deserto, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Comamos juntos.
mesmo modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Oremos. Como é maravilhoso, Senhor, ter entendimento daquilo que Teu Filho Jesus Cristo fez por nós. Como é gostoso, Papai do céu, traz a nós exultação, saber que o sangue tem poder e nos limpou do nosso pecado. Nos trouxe o sacrifício na cruz, nos trouxe vida eterna. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de trazer isso à nossa memória e fazer deste momento, Senhor, um ato de fé, sabendo que as bênçãos da Tua parte estão preparadas e estão colocadas sobre nós nesta celebração. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os presbíteros podem sentar. Melissa. Obrigado, irmãos. Não, só os aniversariantes. Tá bom? Já chamo ali. Agora eu vou orar pelos aniversariantes. Hoje é a Andresa do Claudinei. Dia 5, a Ana do Danilo. Dia 8, a Ayla, a Fernanda Lina, o Isaac Marçal e o Diácono Vitor Hugo. Se algum deles vieram, pode subir aqui. A Ju tá aí. Cadê a Ju? Não é a Ju, não é? Pensei que era a Juliane, não é Juliane não. Ah, e a Ana Lécia, a Ana do Danilo. Ayla, vem cá, Ayla. Fernanda Lina deve vir à noite. O Vitão está aqui. O Isaac, cadê a mãe, o avó? Vem cá, a mãe representar. Isso, coisa boa. Melissa, você mesmo pode orar, agradecendo a Deus pela vida deles? Senhor, meu Deus, muito obrigado pelos aniversariantes, Senhor, por mais um ano de vida, que nós somos muito gratos pelas vidas deles, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor não deixe nada faltando na vida deles, Senhor Jesus, e que o Senhor venha provendo muita saúde e bênção. Amém. Senhor. Amém, Senhor, amém, parabéns. Ó, hoje a festa está por conta da Ayla, viu? Ela que vai pagar a conta. Vamos, irmãos, cantar agora um hino para a consagração dos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para isso, consagre ao Senhor a sua vida com gratidão. Não faça isso por constrangimento, faça isso com gratidão. Fiquemos em pé, consagremos ao Senhor, cantaremos uma estrofe e o coro. Agora despedimos-nos, Senhor, certos de fugir as bênçãos que provém do seu amor. Dá-nos forças nesse mundo de amargura. Dá-nos forças nesse mundo de amargura. Continuemos.
Graças, graças nós rendemos pela sua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Hoje é dia dos adolescentes. Senta aí mais um minutinho. Eu chamo todos os adolescentes aqui à frente, toda a equipe que trabalha com os adolescentes, evangelista Esdras, presbítero Paulinho, venham todos aqui. Pode ficar aqui embaixo, aqui na escada aqui, ó. Isso, eu quero orar com vocês. Pode se organizar na escada aqui, venham para cá. Todo adolescente até 40 anos, vem aqui, por favor. Nós vamos orar agradecendo. No calendário da Igreja Presbiteriana, esse domingo é o dia do adolescente. No nosso calendário. Eidson. Cadê a Josi? É da equipe. Vem cá, Josi. Isso, se organiza aqui. Esdras, sobe para cá, que você está entre os líderes, não entre os adolescentes. Se acha adolescente, mas vem para cá. Isso. Muito bom, amigazinho aí. Tá joia, que bonita aí a turma. Graças a Deus, muito bom. Eu vou pedir o Paulinho, que é o conselheiro, é o presbítero responsável por esse ministério, para fazer essa oração, agradecendo a Deus pela equipe e especialmente pelos adolescentes. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Sim, Senhor. Que alegria, Senhor Deus, nós temos aqui, agradecendo, Senhor Deus, pela vida de cada adolescente, Sim, agradecendo, Senhor Deus, pela vida de cada colaborador, que estão com eles, Senhor Deus, neste ano de 2026. Agradecer também, Senhor Deus, pela vida dos pais, que disponibilizam o seu tempo em trazê-los aqui na igreja, para participar de todas as programações, Senhor Deus, que estão envolvidas. Que o Senhor possa estar abençoando a cada pai, a cada mãe. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Tu sabes, Senhor Deus, que é um desafio grande, Senhor Deus, neste ministério. E por isso nós entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigado. No nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável do nosso Deus e Pai, as eternas consolações, o empoderamento do Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, só um aviso rapidinho. Domingo que vem é dia de quê? Dia dos Pais. Então, normalmente, o que nós temos na igreja no domingo, dia dos Pais? Tem café da manhã. Então, 9 horas da manhã, escola dominical. Atenção todo mundo. Atenção aí atrás, Domingo que vem, 9 da manhã, escola dominical normal. Aí, às 9h50, quando a gente suspender para o café, nós vamos ter um café ao invés de 20 minutos, de meia hora. No horário normal, então, nós vamos ter meia horinha para o café da manhã com os pais. Tragam os pais para a escola dominical, para participar do café da manhã. O que você quiser trazer para melhorar a nossa mesa, né? Que a igreja está oferecendo o bolo comum, o pão comum, café, leite, essas coisas mais básicas, a margarina, a igreja oferece. Mas o que você quiser trazer,
você pode trazer para a gente melhorar a mesa. E então nós vamos tomar um café com os pais, traga os pais que você quiser, convide, é a ocasião para homenagear os pais. E aí depois o culto em que também agradeceremos a Deus pela vida dos pais. Então próximo domingo, espero vocês aqui, que hora? 9 horas, parabéns, Deus abençoe. Aí, muito bom.